A paz do Senhor. Eu vou começar a minha leitura na palavra de Deus em 2 a Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que nos últimos dias, antes da volta de Jesus Cristo, se levantará a este mundo o filho da perdição, o homem da iniquidade, na qual Apocalipse 13 fala que será a besta ou o anticristo. Mas por que anticristo? O que significa o nome anticristo? O nome anticristo significa todo aquele que se opõe contra Deus, a Jesus Cristo e principalmente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O anticristo, ele já vive entre nós. Segundo muitos, o anticristo já vive entre nós e que ele só está esperando o momento certo de ele se manifestar ao mundo. Então, se o anticristo já vive entre nós, isto nos indica que o nosso tempo está acabando, que os nossos dias nesta terra estão com os dias contados. O Papa Francisco, ele disse há um certo tempo atrás que o mundo precisa de um líder mundial, que seria bom para o mundo ter um único governante. Então olha só, está aí, todas as peças do quebra-cabeça estão se encaixando. Antigamente, algumas pessoas que quando surgiram no mundo, através dessas pessoas, como por exemplo Hitler, que através de Hitler no Holocausto foram mortos mais de 6 milhões de judeus. Na época de Hitler, na Segunda Grande Guerra Mundial, os judeus e cristãos da época que conheciam a palavra de Deus acreditavam ser Hitler, o anticristo. Mas Hitler foi apenas um protótipo do que ainda vai ser o anticristo. Porque quando o anticristo se manifestar ao mundo, através dele, a perseguição não vai mais ser local, a perseguição vai ser mundial. A não ser aqueles que fiquem do lado do anticristo, esses sim vão sobreviver. Mas os que irem contra o anticristo, os que não aceitarem o anticristo e a sua marca, esses vão ser perseguidos. Pessoas essas que conhecem a palavra de Deus, pessoas essas que nasceram de novo, pessoas essas que têm Deus em suas vidas, o Espírito Santo. Quando Obama foi eleito a presidente dos Estados Unidos, muitas pessoas acreditavam ser ele o anticristo. Depois veio Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, na qual também muitos acreditavam ser ele o anticristo. Hoje nós temos o atual presidente da França, o Emmanuel Macron. Muitas pessoas estão apostando em ser ele o anticristo que ainda vai se manifestar ao mundo. E tem muitas evidências que batem com o Emmanuel Macron. Uns acreditam que o anticristo vai ser o Papa, o atual Papa daquela época. Uns acreditam que o anticristo vai ser um muçulmano, o anticristo vai ser um judeu ou um gentil. Outros já acreditam que o anticristo é algo simbólico, não é uma pessoa, é um sistema mundano ou um sistema religioso. E para outros também, o anticristo será a Igreja Católica. Eu, particularmente, pelo meu entendimento através das Escrituras Sagradas, eu acredito que o anticristo será um homem, será uma pessoa. Apocalipse 6:2 diz: Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco,
e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui esta passagem se refere ao anticristo, que ainda vai se manifestar ao mundo, um evento escatológico futuro. Apocalipse 13:14 diz que quando o anticristo se manifestar ao mundo, ele estabelecerá um avivamento voltado para a idolatria, ou seja, o anticristo vai exigir adoração a si próprio. Então as pessoas hoje que já idolatram santos, imagens de esculturas, idolatram o homem, papa, até mesmo divindades, deuses, deusas, para essas pessoas elas não vão ter dificuldades nenhuma em adorar, idolatrar o anticristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então Paulo diz que quando andarem dizendo paz e segurança, virá o caos, a destruição. Isto parece com os dias de hoje? Hoje no mundo inteiro se fala tanto em paz e segurança. Então quando o anticristo se manifestar ao mundo, ele vai trazer esta paz e segurança ao mundo, mas é uma falsa paz. E vai ser algo temporário. Porque segundo a palavra de Deus, o anticristo, ele vai reinar nesta terra durante 3 anos e meio, na qual será conhecida o período da grande tribulação. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, o anticristo, a besta do Apocalipse 13, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então o próprio Jesus Cristo falou a respeito do anticristo que ainda vai vir sobre esta terra. Apocalipse 13, capítulo e versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade, para agir 42 meses ou 3 anos e meio. Isto é uma das coisas que o anticristo, o enviado de Satanás, a personificação de Satanás, vai fazer ao nosso mundo. Ele vai contra tudo o que se chama Deus, ou tudo que adora a Deus. Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, segundo a palavra de Deus, o anticristo, quando ele se manifestar ao mundo, além de ele enganar as nações, ele vai fazer com que as nações venham a se reunir e ir contra Jerusalém. Em Apocalipse 16:6 fala a guerra do Armagedon. E é ali que Jesus Cristo virá sobre as nuvens do céu, destruindo Satanás e a sua hoste do mal. Daniel 7:8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. E o versículo 24 e o 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro,
o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui o profeta Daniel está se referindo ao anticristo escatológico. 1 João capítulo 2 e versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então João escreveu, dizendo que como nós ouvimos que o anticristo viria, hoje no mundo surgiria muitos anticristos, mas que o verdadeiro anticristo ainda está para surgir. Quantos anticristos hoje já existem em nosso mundo? Falsos profetas, anticristos, homens usados pelo inimigo, servos de Satanás, que pregam contra a palavra de Deus, que fazem de tudo para jogar a palavra de Deus por terra, que fazem de tudo para que os homens venham a não dar ouvidos à palavra de Deus. Essas pessoas são anticristos, segundo o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Daniel 11, versículo 36. Este rei, o anticristo, fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a sua indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então o anticristo vai se manifestar ao mundo. Querendo o mundo acreditar ou não, o anticristo vai se manifestar. E eu acredito que isto não está longe de acontecer, porque a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. O anticristo, ele será celibatário ou homossexual? Daniel 11:37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Então esta passagem, muitos acreditam que o anticristo será um homem, será homossexual ou celibatário. O que significa a palavra celibatário? Que não será um homem que terá uma mulher, uma esposa, tipo um padre que não casa e não deve se casar. Daniel 9:27. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, quando o anticristo se manifestar ao mundo, na qual ele vai dar uma falsa paz para o mundo, na qual ele resolverá todos ou quase todos os problemas do mundo, aonde as pessoas vão adorar o anticristo, vão aceitar o anticristo. As pessoas hoje no mundo desejam tanto que apareça alguém que resolva os problemas do mundo, seja na segurança, o desemprego, na saúde. Então, quando o anticristo surgir ao mundo, ele terá um jeito tão assim, tão fácil, que ele vai conquistar as pessoas, a confiança das pessoas. E durante 3 anos e meio, ele vai dar uma falsa paz. As pessoas vão viver bem, tranquilas, em segurança. Mas a partir dos 3 anos e meio, ele vai quebrar o seu contrato de paz. E é aí que vai acontecer a grande perseguição aos verdadeiros cristãos que estão nesta terra. Aleluia. Eu, como eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista, escapista,
Eu acredito, assim como a grande maioria dos cristãos, que a igreja do Senhor não vai contemplar a face do anticristo. Que quando o anticristo se manifestar ao mundo, a igreja do Senhor, os salvos em Cristo, os que serão arrebatados no arrebatamento, esses cristãos verdadeiros que nasceram de novo, que se tornaram novas criaturas, eles não vão ver a face do anticristo. Eles não vão estar aqui na terra quando o anticristo se manifestar. Porque Paulo escreveu que o anticristo não vai se manifestar ao mundo enquanto o Espírito Santo, a igreja do Senhor, estiver aqui na terra, porque o Espírito Santo e a igreja do Senhor o detém. Aleluia. Apocalipse 17, 12. Olha o que o anticristo vai fazer quando ele se manifestar ao mundo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então o anticristo, ele vai fazer uma aliança com 10 países, com 10 reinos, juntamente com a Igreja Católica. Apocalipse 13 diz que o anticristo estabelecerá um único sistema de crédito, ou seja, o 666 ou 666. Eu já fiz um vídeo sobre a marca da besta. Eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo. Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui se complementa o que eu acabei de falar recentemente, que através do anticristo as nações vão se reunir no vale de Meguido, ou vale de Josafá, próximo a Jerusalém, para irem contra Jerusalém, lideradas pelo anticristo. Recentemente terminou uma novela da rede RIC TV, da rede Record. Eu não lembro o nome da novela agora, que no finalzinho da novela, o anticristo e seu exército estavam no deserto reunidos, e ali o Jesus Cristo apareceu sobre as nuvens do céu, montado num cavalo, destruindo Satanás, o anticristo, e o falso profeta, que trabalha junto com o anticristo, que vai trabalhar junto com o anticristo, ajudando o anticristo a enganar as pessoas. Então aquele finalzinho daquela novela ali, eu não lembro o nome agora, mas aquela cena descreve bem o que a Bíblia diz que vai acontecer ainda no nosso mundo. Mas o que vai acontecer com o anticristo? Apocalipse 19, 20. Depois que o anticristo se manifestar ao mundo, fazer o que ele vai fazer, enganar as pessoas, através dele muitas pessoas vão serem mortas porque vão se negar a adorá-lo, a obedecê-lo, a aceitar a sua marca, vão se negar a adorá-lo, segundo Apocalipse 13. Apocalipse 19, 20 diz o que vai acontecer com o anticristo. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então Satanás, o anticristo, juntamente com o falso profeta, eles serão lançados vivos dentro do lago de fogo. Mas isso somente quando Jesus Cristo voltar e acabar com o seu reino. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia. Então o anticristo, ele só será derrotado somente pelo Senhor Jesus Cristo,
Homem nenhum nessa terra vai conseguir destruir o anticristo, vai conseguir acabar com o reinado do anticristo. Somente um que vai poder destruir Satanás, o anticristo, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Martinho Lutero escreveu: Deus está levantando homens que desferirão o último golpe ao papado e terminarão a guerra que eu comecei contra o anticristo. Aleluia. Então o próprio Martinho Lutero sabia da sujeira, da mentira que é a Igreja Católica, na qual a Igreja Católica Romana apoiou Hitler e vai apoiar o anticristo, infelizmente. Então Martinho Lutero também acreditava no anticristo escatológico que ainda vai surgir ao nosso mundo. Quem vai ser enganado pelo anticristo? Quem vai ser enganado pelo anticristo e vai aceitar a sua marca e aceitar adorá-lo e se submeter ao seu reino? São todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Aleluia. São pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, segundo Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 15. É por isso que Oséias 4,6 diz que o meu povo perece porque não tem conhecimento. Jesus Cristo em Mateus 22, 29 disse que o homem erra porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Então as pessoas que vão ser enganadas pelo anticristo, ou seja, pelo próprio Satanás que estará por trás disso tudo, são aqueles que não conhecem a palavra de Deus, são aqueles que rejeitaram a palavra de Deus durante toda a sua vida, são aqueles que ignoraram a voz de Deus, a palavra de Deus, os profetas de Deus. Essas pessoas que vão serem enganadas pelo anticristo. Pessoas essas que hoje dizem que a palavra de Deus é uma loucura, é mentira, é algo antigo, que não deve ser acreditada, valorizada, ouvida. Essas são pessoas que não têm o Espírito de Jesus em suas vidas. São pessoas que não têm o Espírito Santo em suas vidas. São pessoas que não têm a vida eterna em suas vidas. Então essas pessoas vão ser enganadas pelo anticristo. E olha que vão ser milhares, bilhões de pessoas que vão ficar ao lado do anticristo, ficando assim contra o Senhor nosso Jesus Cristo e a palavra de Deus. O que fazer para não ser enganado? Para não ser enganado pelo anticristo e desmascarar o anticristo em seu disfarce quando ele surgir, é somente através da palavra de Deus. João 8,32. Conheça a verdade e a verdade te libertará. A verdade te libertará dos enganos ardis de Satanás, da mentira, das falsas religiões, dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, das falsas doutrinas, dos falsos líderes, dos lobos que aí fora tem, lobos vorazes que devoram e comem a carne das ovelhas, que exploram as ovelhas. Então somente para você não ser enganado pelo anticristo é através de você ter o conhecimento da palavra de Deus, de você ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus antes que seja tarde demais para você. O anticristo ou a besta, o enviado de Satanás. Vai acontecer este evento e não está longe disto acontecer. O anticristo vai vir. E a única maneira de você não estar aqui quando ele se manifestar ao mundo é somente através da fé em Cristo Jesus. É somente quando Jesus fazer de você nova criatura, novo homem, nova mulher. E para quem ficar aqui quando o anticristo se manifestar ao mundo, não vai ser nada bom para essa pessoa. O mundo vai entrar num estado terrível, num estado de caos, num estado de perseguição, num estado de violência pura, de falta de amor,
vai ser terrível para aqueles que ficarem aqui e contemplarem a face do anticristo, e somente através de Cristo que Jesus vai voltar depois dos 7 anos após o anticristo se manifestar ao mundo, salvando os judeus do anticristo e os gentios que vão se converter durante a grande tribulação, durante o reinado do anticristo. Então, conheça a palavra de Deus antes que seja tarde demais para você. O anticristo vai surgir. Como eu falei antes, ele para mim é um homem. A palavra de Deus tem muitos versículos que confirmam que o anticristo será uma pessoa. Porque Satanás, para ele conseguir com que o seu plano dê certo, ele vai trabalhar junto com 2 pessoas. Ele vai levantar 2 pessoas que vão trabalhar para ele, para que este engano venha a dar certo, que é o falso profeta e o anticristo. O anticristo será uma pessoa usada por Satanás. No nosso mundo hoje já temos muitas pessoas sendo usadas por Satanás. No versículo que eu acabei de ler, 1 João capítulo 2, versículo 18, falou sobre muitos anticristos que já tinham surgido e têm surgido no mundo. Então Satanás, porque Apocalipse 20:10, Satanás será lançado juntamente com o falso profeta dentro do lago de fogo. Apocalipse 19:20, Satanás, o anticristo e o falso profeta serão lançados dentro do lago de fogo, serão lançados vivos, mas somente depois que Jesus Cristo voltar. E Satanás será lançado dentro do lago de fogo após o milênio, porque ele ficará preso durante 1000 anos. Apocalipse 20:10, aí ele será lançado dentro do lago de fogo, aonde já estão o falso profeta e a besta. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, principalmente a nós, os que já somos convertidos, os que já temos Jesus em nossas vidas. Perseverança sempre. Busquemos a santificação, busquemos nos consagrar cada vez mais, porque o arrebatamento está bem próximo de acontecer no mundo. E quando o arrebatamento acontecer, o anticristo vai entrar.